Boa tarde, pessoal. Sou eu aqui, a Morena, no meu canal. Como hoje eu fui à Santa Missa das 8 horas da manhã junto com a minha filha, da qual também hoje ela iniciou a catequese, né? Tá fazendo a catequese para fazer a primeira comunhão para receber Jesus Cristo, né? Nas Santas Missas, né? Na comunhão. E estou muito feliz, né, que ela vai seguir os passos da mamãe Morena, né? A mamãe também, eu que sou mãe dela, tenho todos os mandamentos. Sou batizada, fiz a catequese, a primeira comunhão e a crisma. Ela também é batizada, está fazendo agora a catequese para fazer a primeira comunhão e para fazer a crisma, né? Mas falando agora do Santo Evangelho de hoje, que é lido em todas as santas missas, tá? Lembrando que eu tenho a Bíblia, edição pastoral da Paulus, tá? Hoje o Santo Evangelho, ele é muito bem claro, né? Toda a palavra de Deus sempre nos dá uma mensagem. Hoje o Santo Evangelho é tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 37, tá? Vou ficar de pé, vou iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Vou ler o Evangelho, tá? Evangelho segundo São Mateus, do 5, capítulo 5, versículo 17 ao 37. A lei e a justiça. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhe pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Ofensa e reconciliação. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz. O juiz o entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá, enquanto não pagar até o último centavo. Adultério e fidelidade. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita
Se a mão direita leva você a pecar, corte-a e jogue-a afora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ir para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio, eu porém lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Juramento e verdade. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos? Não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo, não jure de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim quando é sim e não quando é não. O que você disser, além disso, vem do maligno. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando é o Santo Evangelho, a gente fala palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou falar aqui um pouco sobre esse Santo Evangelho. O padre da paróquia onde eu participo de manhã, né, com a minha filha, das Santas Missas, fez a homilia e explicou todas as leituras. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Santo Evangelho, da qual foi esse que vai ser lido em todas as Santas Missas da Santa Igreja Católica. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 37. Na descrição desse vídeo, vou deixar aqui, tá? Para vocês lerem, me acompanharem nesse meu vídeo e lerem, né? Enquanto vai assistindo, vocês acompanharem o que eu li, tá? Vou deixar tudo direitinho. Mas sobre esse Santo Evangelho, ele fala hoje sobre a lei que é justa. A lei do Senhor, ela é justa, ela não falha. Mas a lei do homem, ela é falha, né? E o Santo Evangelho fala também sobre reconciliação. Hoje em dia, se reconciliasse, pedir perdão para a pessoa que nos fizeram mal, que nos caluniaram, falaram mal da gente sem ter provas, só porque eu já passei por muitas calúnias, muitas injúrias, eu não consigo perdoar essas pessoas. Eu sou batizada na Santa Igreja Católica desde criança, né? Fiz a catequese, a primeira comunhão e a crisma. Só que desde 2019 que eu não me confesso, né? Porque eu me confessei, né? E depois eu não pude receber Jesus Cristo nas Santas Missas porque eu estava em pecado. Porque a partir do momento que você conhece uma pessoa e tem uma vida a dois com ela e faz... E como eu posso explicar? E faz coisas que não é do agrado de Deus, tipo ter relações, né, com aquela pessoa, você não pode receber Jesus Cristo nas Santas Missas, tá? Por isso que eu digo aqui pra vocês. Você que é católica, católico, peça pra Deus te mandar um homem que seja católico, uma mulher que seja católica. Eu sempre fui católica, só que os meus relacionamentos anteriores não deram certo porque eles não conseguiam acompanhar o meu ritmo, né? Porque eu sou da igreja, eu sou de casa para a igreja. Quando eu tenho que resolver alguma coisa, eu também resolvo. Quando eu tenho que me divertir, eu me divirto da melhor forma possível, mas sabendo também das minhas responsabilidades, tá? Então, hoje em dia é muito difícil você ter uma vida a dois, tá? Só um instantinho, minha filha. Vou pausar aqui o vídeo um pouquinho. Voltando aqui a falar desse Santo Evangelho que é
uma lição de vida para todos nós. Seja você católico, evangélico, ateu, espírita. Porque, olha, eu sou assim, eu sou uma pessoa de dizer o que eu penso, o que eu acho. Cada um de nós não seremos salvos, não é pela placa da igreja, mas sim pela nossa fé, tá? Pela nossa fé. Porque aqui estamos em passagem, estamos aqui na missão, nos preparando para ir para o reino do céu ou irmos para o inferno. Aí fica ao nosso critério, somos nós que vamos escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio, tá? Ele não obriga ninguém a seguir ele, né? Ele deixa a nossa total liberdade para a gente escolher entre o bem e o mal, tá? Aqui fala também sobre o adultério e fidelidade, né? Fala que o homem que deseja a mulher do outro já comete adultério. Quando ele fala, se o olho direito te leva a pecar, arranque-o e jogue fora. Isso é nos corrigindo, que a gente tem que se distanciar daquilo que nos leva ao pecado, tá? Temos que olhar as pessoas com os olhos de Deus, sem malícia nenhuma, e respeitar a mulher do próximo, né? E respeitar também a sua mulher, tá? E outra coisa, quando a gente não tem que jurar por Deus e nem pela nossa própria vida. A gente tem que dizer que é sim e não é não, tá? E não levantar falsos testemunhos também. Tem muitas coisas também, né, que a gente vê no Brasil e pelo mundo afora que a gente não conseguimos perdoar, né? A gente não conseguimos perdoar. Eu particularmente não consigo perdoar as pessoas que me fizeram mal, porque meu estado psicológico está muito ótimo, graças a Deus, porque se até hoje estou firme e forte, né? Sempre estou em ordem de batalha contra o mal, viu? Porque não é fácil, porque o maligno, ele sabe que eu conheço a Deus, que eu conheço o que é certo e o que é errado. Então, quanto mais a gente conhece aquilo que é certo e o que é errado, o maligno, que é o diabo, ele quer nos desviar dos caminhos de Deus. Mas eu tenho um santo muito forte, o meu santo anjo da guarda, São Rafael, da qual eu sou devota também, né? Nossa Senhora, Padroeira do Brasil, Santo Antônio, Santo Expedito, todos os anjos, todos os santos, né? Da qual eu peço intercessão. Então, eu sempre falo para Deus, meu Deus, eu sei quais são os meus pecados, mas as pessoas que me julgaram, me acusaram, elas também deveriam saber dos pecados dela, né? Porque a pessoa, quando ela aponta muito para o outro, ela está completamente muito poluída de pecados e não vê os seus próprios pecados e fica acusando as pessoas, até mesmo os evangélicos que participam da congregação do Brasil acham que eles são os santinhos, só que não são nada de santos, tá? Porque eu já vi tantos casos aí que tem pessoas disfarçadas de pele de cordeiro que vivem na congregação falando mal dos outros, são preconceituosos, tá? Então, na Santa Igreja Católica e em outras religiões, existe ali as pessoas que ficam infernizando a vida uma da outra, do próximo, e fica apontando o dedo antes mesmo de eliminar o cisco do olho dela mesma. Então, Deus não se agrada com isso, tá? Deus não se agrada com isso. E ele fala também da justiça, né? Essa parte aqui, ó, eu vou deixar aqui, tá? Na descrição, essa parte aqui, ó. Vocês que ouviram também o que foi dito aos antigos, não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo, não jure de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim quando é sim, e não quando é não. O que você disser além disso vem do maligno. Então, quando uma pessoa te convida para praticar o mal, ou quando a pessoa te
né, te prende ali num local onde ela quer que você faça aquilo que seja da vontade dela e não da sua vontade. Aí você fala, não. Não é não, você já disse. Agora, se a pessoa não obedeceu o seu não, aí ela já está também cometendo, que digo, adultério. E ela será julgada e pagará por cada centavo que ela fez a você, tá? Então, esse evangelho é muito forte, muito forte. E outra coisa, se você é católico, vá às santas missas aos domingos, ou de manhã ou à noite, tá bom? Guardar domingos e festas também, nas festas de fim de ano. Eu sempre participo das santas missas das vésperas de Natal, do Natal, da véspera de Ano Novo, do Ano Novo. Por isso que hoje em dia é muito difícil um homem acompanhar o meu ritmo. Por isso que há 3 anos eu estou solteira, graças a Deus. E quando a mulher, ela é uma mulher direita, ela é julgada, ela é caluniada, ela não é aceita pela família daquela pessoa. Então isso é lamentável, né? Por isso que, na maioria das vezes, eu fico refletindo, né? Como as pessoas foram injustas comigo. E elas certamente estão pagando pelo que elas me fizeram, né? Então eu fico refletindo e entrego tudo nas mãos de Deus, tá? Mas eu até hoje não consegui perdoar essas pessoas, tá? Já passei muitas coisas na minha vida, louvo e agradeço a Deus, né, por ser solteira. Eu digo que eu sou solteira porque eu tenho meu sobrenome de solteira. E de cabeça erguida, eu louvo e agradeço a Deus. Esse meu vídeo foi muito longo, né, mas aqui tô falando aqui sobre o Santo Evangelho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, capítulo 5... versículo 17, aí vem aqui, ó, e vira aqui ao 37, ó, ao 37, tá? Ao 37, eu vou deixar aqui para vocês entenderem. E esse santo evangelho é do Evangelho segundo São Mateus. São Mateus sempre pregou Jesus, o mestre da justiça. Deus e Jesus Cristo sempre é a favor da justiça, tá? Lembrando que daqui a pouquinho tem o Corinthians. Se começar o Corinthians e eu estiver ainda digitando aqui na descrição, vou ficar digitando e vou assistir o jogo do Corinthians. Lembrando que hoje em dia não é pecado você assistir futebol, tá? Pecado é você falar mal da vida dos outros, matar e roubar e outros pecados aí que as pessoas fazem que elas não percebem, né? E fica querendo... ainda querer ser o dono da razão sem ser. Então, primeiro você tem que ver as suas qualidades e os seus defeitos. E não veja somente os seus defeitos, mas veja também as suas qualidades. E outra coisa, não veja somente os defeitos alheios, mas veja também as qualidades das pessoas, tá? Então, falar da palavra de Deus é muito difícil hoje em dia. Eu fico até emocionada porque eu falo, poxa vida, meu Deus... Eu sempre fui, assim, uma pessoa direita, né, correta. Eu era mais certinha do que eu já sou. E não fui feliz na vida a dois. Por isso que hoje em dia eu prefiro ser solteira, né? Lembrando que as pessoas que eu deixei no passado, não amo mais elas, né? Quando eu deixo de amar uma pessoa, já era. Acabou e tchau, tchau. Cada um viva a sua vida da melhor forma possível, tá? Por isso que até hoje minha mãe fala que eu pareço mais com a mãe dela, que é a minha avó materna, né, da parte da minha mãe, que descansa em paz. E ela era bem religiosa também, mas ela tinha um gênio muito forte também, porque as pessoas caluniavam muito ela, julgavam muito ela. Ela tinha o sítio dela, né, era uma mulher independente também. E minha mãe sempre foi independente também, né, mas a minha mãe sabe que eu e a minha mãe temos um gênio muito forte, né? Minha mãe também já passou por muitas coisas na vida 2. Então, eu paro um pouquinho... A história da minha mãe na vida 2 é um pouco parecida com a minha, né? Mas só tem uma diferença também que eu só tenho só uma filha. Filha única, primogênita. E a minha mãe tem 4 filhos. 2 homens e 2 mulheres, né? Mas louvo e agradeço a Deus. Vou finalizando aqui, tá? Vou deixar aqui esse santo evangelho na descrição. Então, espero que vocês entendam, tá bom?
E outra coisa, aqui é muito lindo quando São Mateus fala juramento e verdade. Aqui no versículo 37. Diga apenas sim quando é sim, e não quando é não. O que você disser além disso vem do maligno. Tem muitas coisas que acontecem que a pessoa está mentindo e ela, além de falar que ela, eu não estou mentindo, ela fala, mas eu fiz isso por causa de fulano de tal. Mas fulano de tal obrigou a você a fazer aquilo? Se sim, ele vai prestar conta a Deus e pagará pelo que fez, pagando por cada centavo, tá? Então eu lembro muito, hoje me fez lembrar também sobre esse caso do Daniel Alves, né? Que ele obrigou a vítima a fazer sexo com ele e ainda bateu nela. Então ele vai pagar por cada centavo, tá? Além de ele ter traído a mulher dele, ele cometeu um adultério e ele cometeu um crime que obrigou a vítima a fazer sexo com ele. A vítima disse não, e não é não. Aqui na palavra do Senhor está bem clara, gente. Está bem clara. Mas Deus, ele julgará a gente um por um. Não pense que você escapará do julgamento final, porque não escapará, tá? Porque Deus vai julgar você. Deus vai julgar você. Então, o que você faz aqui na terra, você pagará aqui na terra também e prestará contas perante Deus lá no céu. E se você não se arrepender de coração, você irá para o inferno, tá? Fiquem todos ótimos. Um bom domingo abençoado a todos nós, tá? Eu não tenho medo de dizer a verdade. Deus está de prova, Ele está lá no céu. O meu santo anjo da guarda está aqui comigo também, São Rafael. O meu santo anjo da guarda, que é o meu santo anjo da guarda, porque a partir do momento que a gente nasce, Deus nos concede um santo protetor, que é o nosso santo anjo da guarda, e também concede também os outros anjos do céu a ser os nossos anjos. E eu tenho também São Rafael como meu santo anjo também. Então, fiquem todos ótimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.